Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a doutora Rosa, para quem não se lembra, sou responsável pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da cidade de Taubaté. E eu gostaria de trazer para vocês algumas informações desde a última sexta-feira que nós estivemos aqui juntos. Hoje, na cidade de Taubaté, nós estamos com 171 casos em análise, aguardando o resultado. Estamos com 20 pessoas internadas com suspeita do coronavírus. Continuamos com um caso confirmado de uma moradora de Taubaté que viajou para o exterior. Infelizmente, um óbito confirmado também de um senhor morador de São Paulo. 2 óbitos suspeitos de idosos que eram portadores de doenças crônicas e 35 casos já com seus resultados negativos. Além disso, eu gostaria de contar para vocês que nessa última semana nós tivemos, por meio do call center, que é aquele número destinado a todas as pessoas que tiverem dúvidas, que queiram orientações, o 0800 12 00012, nós tivemos 2.300 ligações. Ligações essas feitas principalmente por mulheres acima de 60 anos. E um dado importante é que, a partir desta semana, a preocupação maior da nossa população foi em relação às dúvidas com a vacinação, seguida de denúncias e sintomas principais que são importantes para procurar uma unidade de urgência e emergência. Fora isso também, nós fizemos ao longo da semana a desinfecção da nossa cidade. E fizemos até esse momento 20 unidades importantes que têm uma aglomeração maior de fluxo de pessoas, como as UPAs, a Central Semume, que distribui medicamentos, rodoviária, Mercatal, Mercado Municipal, o Hospital Universitário, Delegacia, Rodoviária. Tivemos essa preocupação com essa ação também. Fora isso, nós também atualizamos os dados epidemiológicos e temos aí também a maior parte dos nossos casos suspeitos preenchidos por mulheres. Continuamos ainda com o perfil de adultos jovens como os principais suspeitos e também aquelas regiões ainda se mantêm as mais frequentes, que são o Centro, Independência e o Jardim das Nações. Quero também contar para vocês a respeito da nossa vacinação, que se reiniciou hoje pela manhã, às 8 horas. E nós tivemos agora os números fechados e atingimos a marca de 4.000 vacinas feitas nos nossos idosos, nas suas casas. Esse é um número bastante expressivo. Quero agradecer a toda a equipe da saúde, a equipe da guarda que nos acompanhou, e principalmente vocês que se dispuseram a nos receber nas suas casas para estarem aí com a melhor forma de prevenir a doença por meio da vacinação. E vou abrir agora para as perguntas para que a gente dê continuidade de esclarecimento a todos vocês. Essa é a participação da população, estamos ao vivo, temos aqui bastante mensagem começando a chegar pelo Facebook da Prefeitura, também estamos com a live no Facebook da TV Câmara e também com o WhatsApp funcionando para quem quiser encaminhar suas dúvidas, pedidos de orientação. Já temos aqui uma pergunta que é a seguinte, doutora: após o dia 5 de abril, que é a data que até então vai o decreto de emergência instalado em Taubaté, a senhora acredita que irá diminuir a quantidade de casos em nossa cidade? O isolamento social, ele é a medida mais importante de prevenção para a gente ter aí a diminuição da circulação do vírus. É importante, inclusive, contar para vocês que ontem foi publicado um estudo britânico muito importante, onde reuniu 11 países e mostrou a importância desse isolamento, porque houve aí a estatística da prevenção de cerca de 59 mil mortes
naquela região da Europa. Então, isso vem de encontro àquele mesmo estudo que eu mostrei para vocês aqui na sexta-feira, publicado em São Paulo, onde mostrou claramente que o isolamento fez com que a transmissão diminuísse de 6 pessoas, de 1 para 6, para 1 para 2 pessoas. Então, do ponto de vista técnico, não há dúvida alguma quanto à importância da redução de número de pessoas ao mesmo tempo comprometidas com a infecção aí do coronavírus. O decreto vai até o dia 5 de abril, isso é importante colocar aqui para todos vocês. Amanhã teremos novamente reunião do comitê, assim como na próxima sexta-feira. Estamos alinhados ao Ministério da Saúde e também ao governo do estado de São Paulo, para que a gente possa ir juntos confrontar os números e aí a gente ter a segurança de saber o que vai ser feito a partir dessa data na cidade de Taubaté. Até em nível regional. Taubaté faz alguma coisa ou desenvolve algum tipo de planejamento em conjunto com as demais cidades da região, principalmente os municípios vizinhos? Estão trocando informações para falar a respeito aí da prevenção e combate ao coronavírus? Diariamente, há um grupo de trabalho que envolve os secretários de saúde, os responsáveis aí pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, junto à DRS, que representa o Estado aqui na nossa região, e isso é discutido diariamente, os números de casos suspeitos, o número de óbitos suspeito e todas as ações que serão desenvolvidas ao longo da semana em conjunto. Isso é uma pergunta muito importante, por quê? Porque as ações elas vão se desenvolvendo de acordo com a evolução do cenário na região do Vale do Paraíba. Nós temos como exemplo o que acontece em São Paulo, em outros estados do Brasil e assim como em outros países, e principalmente a evolução dos casos na região do Vale do Paraíba. Uma outra pergunta que, na verdade, é mais uma afirmação. A nossa cidade está aumentando os casos em vez de diminuir. Aí a gente aproveita e pode emendar aqui numa outra reflexão. E em relação a esse cenário, será que realmente vai precisar prolongar? Então, o número de casos ele vem aumentando e isso já é sabido. E a importância do isolamento social, ele vem exatamente para tentar reduzir o número de pessoas que estejam internadas. Se vocês olharem para os nossos números em análise, nós temos nesse momento 171 casos. E temos aí 20 pessoas internadas em tratamento. E a intenção mundial, e não só aqui em Taubaté, é justamente dar o tempo para que todas as estratégias juntas sejam aplicadas na nossa cidade e assim que o número de pessoas comprometidas aumentarem, tenhamos leitos aí disponíveis para todos vocês. Nós sabemos que é uma transmissão rápida e sabemos também que a complicação pulmonar, ela também é rápida. E por isso que há essa preocupação tão importante de redução de circulação. Nós sabemos que muitas pessoas terão a doença, contrairão esse vírus, mas o que a gente precisa lembrar é que nós temos que apresentar a vocês um número de leitos suficientes para o seu familiar que, se infelizmente, tiver aí o Covid-19. Outro internauta falando a respeito da movimentação de pessoas em Taubaté. Observei hoje muitas pessoas circulando pela cidade, justamente numa semana onde as autoridades estão pedindo para essas pessoas ficarem em casa. Isso pode, de alguma maneira, aí, trazer algum prejuízo ou comprometer a estratégia do município? Claro, importantíssimo isso. Nós estamos aí num combate em conjunto. Eu sei que é difícil estar em casa, todos nós estamos passando por esse momento complicado, isso afeta financeiramente, afeta emocionalmente, mas a gente sabe que nós estamos aí na reta da subida da nossa curva. Por isso eu peço a todos vocês, aproveito esse momento de solicitar que
que se mantenham em suas casas. Esse tempo está sendo prolongado, é difícil para todos nós, mas o retorno disso é resguardar as vidas. Renata que pergunta se as ações de desinfecção, se elas foram realizadas na região central de Taubaté, na Praça do Epaminondas ou algum trecho ali do centro. Nós estamos aí fazendo um mapeamento, como eu já disse, 20 pontos já sofreram a desinfecção. E é importante dizer para vocês que essa desinfecção de locais públicos, elas continuarão. Elas não serão extintas. Até esse período todo que nós estivermos nesse combate ao coronavírus, teremos aí as nossas equipes, não só do CAS, que é da Secretaria de Saúde, mas como a Eco Taubaté, junto à equipe dos serviços públicos. Quero agradecer as duas equipes que estão aí frente a um trabalho importantíssimo. Isso será mantido. Não é porque a gente fez uma limpeza, por exemplo, na UPA Central, que está agora o local definido para os casos suspeitos do coronavírus, que isso não será repetido. Essa é uma atividade permanente, contínua, para diminuir aí o risco de locais inadequados para a nossa população. Em relação às atividades comerciais, a atividade de pet, né, de banho, tosa dos cães, ela está podendo ser desenvolvida, está podendo ser exercida? A atividade do PET, ela está liberada nesse período do decreto para que a pessoa receba via delivery mantimentos para atender a necessidade dos animais domésticos. A pessoa também pode ir buscar, mas com aquele cuidado, porque tem que pegar e retirar. E também para os atendimentos de urgência e emergência dos animais que, porventura, estejam doentes. O banho e tosa não está liberado. Nesse momento, a gente acaba fazendo essa limpeza na nossa casa. Eu tenho um cão pequenininho, um cão muito fofinho, que é o meu cachorrinho de estimação, e nós estamos fazendo o banho dele na nossa casa. Alguma previsão, doutora, da realização dos testes para diagnóstico da Covid-19 em Taubaté? Eu acredito que ela deva falar dos testes rápidos. Exatamente, nós estamos no aguardo aí, o governo estadual e o Ministério da Saúde já sinalizaram esses exames que serão disponibilizados às cidades. Nós estamos no aguardo da entrega para que a gente possa aí realizar não só aqueles grupos de internados e graves e aos profissionais de saúde gestantes a coleta dessa amostra. Por quê? Porque vem de encontro para que a gente conheça se há circulação comunitária no nosso município. Hoje, nós sabemos que temos esse caso da moça que viajou, que voltou da Espanha, que foi confirmado, ela não tem problemas, ela já está na casa dela, ela em momento algum ficou internada. Temos aquele óbito que nos ocorreu, que nos deu muita tristeza, daquele morador que veio de São Paulo, um caso importado, e temos aquele caso mencionado também, que ficou internado num hospital particular de Pindamonhangaba, já teve alta hospitalar, mas que até o momento não recebemos a contraprova do laboratório Adolfo Lutz para confirmar esse caso. Em relação aos pacientes internados, atualmente estamos com 20 pacientes internados. Qual é o estado de saúde deles? Se eles testaram positivo para coronavírus e se já há algum retorno sobre o resultado do teste daquele paciente que havia deixado aí a unidade, que havia fugido da unidade. Esses 20 pacientes que se encontram nesse momento internados, nós não temos ainda os seus resultados. Então, eles são 20 internados suspeitos. Esse caso também do paciente que esteve internado, evadiu-se, depois retornou, também não chegou o seu resultado. Então, nesse momento, as pessoas que se encontram internadas, elas são classificadas como suspeitas. E a grande maioria se encontra em estabilidade, respirando espontaneamente. Temos casos de intubados, mas é a menor em relação à grande maioria. E temos um dado muito positivo e feliz,
que eu quero compartilhar com todos vocês. Nós tínhamos ontem pela manhã 4 pacientes entubados. O que é paciente entubado? Que precisa de um equipamento para respirar por ele. E depois, no final da tarde, desses 4, 3 já estavam respirando sozinho, sem a necessidade do equipamento. Então, essa é uma informação muito positiva, que nos deixa muito feliz para saber que essas pessoas estão tendo seu tratamento e estão respondendo ao tratamento. Renata pergunta sobre crianças com suspeita ou casos confirmados de coronavírus. Como que está essa situação em relação às crianças? Ela tem essa preocupação porque o filho dela tem asma, né? E é uma coisa que pode afetá-la diretamente. Não temos casos confirmados na população infantil. Já tivemos casos em internação que teve alta e temos ainda uma criança também internada, mas que passa bem, que provavelmente já vai ter alta aí nos próximos dias. Mencionando aqui a demora no resultado dos exames que são feitos pelo Instituto Adolfo Lutz. Vocês já estão chegando a algum consenso com o Instituto? Fizeram aí alguma solicitação, algum pleito para que eles agilizassem o resultado dos exames de Taubaté? Esse é um pedido de toda a cidade do Brasil. Toda a cidade, no Adolfo Lutz, que confere aí para a região do estado de São Paulo, isso é um pedido diário. Eu não sei se vocês puderam assistir ontem, mas houve uma informação de que o Estado promoveu uma ampliação de funcionários para que se possa ter uma agilidade e que os municípios recebam aí com maior rapidez os seus resultados, para poder, inclusive, conferir e facilitar o trabalho de cada região. As pessoas que estão internadas, algumas delas, ou a sua maioria, fazem parte do grupo de risco? Ou seja, são portadores de comorbidades ou então são idosos? A grande maioria dos pacientes internados, ela confere o perfil de risco maior. Então, são os idosos e a maioria deles portadores de doenças crônicas, sim. Isso, então, confere o que a gente vê de orientação vindo da literatura, vindo do Ministério da Saúde. A atividade de podólogo, ela pode ser desenvolvida? A atividade de podólogo, como atividade de salão de beleza, nós mulheres principalmente sempre ficamos muito preocupados de não poder fazer unha, fazer o cabelo. Nesse momento, essa atividade não está liberada. Então, é importante que isso fique bem claro, porque é um local que tem a sua aglomeração. Algumas pessoas têm nos perguntado, mas e se eu for na casa de um cliente, isso é possível? Isso é uma decisão do cliente com você, porque você vai estar saindo, se deslocando, indo até a residência de uma pessoa que você conhece, mas que não sabe qual foi a circulação, se houve contato com alguém ou não. Então, a gente pede, nesse momento, que a gente está solicitando esse isolamento social, que a gente aguarde mais um pouquinho. Todo mundo sabe lixar uma unha, passar um esmalte, arrumar um cabelo, não é como um profissional capacitado, mas a gente consegue levar aí até a liberação definitiva e a volta à normalidade na nossa cidade. Uma nota informativa do Ministério da Saúde a respeito do uso da cloroquina. Essa medicação, ela tem sido utilizada nos pacientes internados aqui em Taubaté? Os nossos hospitais, eles seguem o protocolo do Ministério. O hospital universitário, que é um hospital vinculado à prefeitura, e por isso eu posso falar com segurança, nós temos já o protocolo escrito e naqueles pacientes internados graves, intubados, nós temos já a possibilidade de fazer uso da medicação. Nós já temos a medicação em uso e temos seguido a orientação conforme as regras do Ministério. Em relação aos leitos, como que está aí a montagem dos novos leitos no hospital universitário? Já tem uma previsão de quanto eles devem estar prontos para receber os pacientes? Temos lá, sim, já uma área toda pronta, né? A gente tem uma clínica médica de internação que ela já está voltada, ela já foi organizada e já está funcionando. É para lá que os nossos pacientes estão sendo transferidos. E a ala nova,
hoje nós estivemos no hospital, ela está ali na finalização, porque a gente tem aqueles testes do gerador, foi feito o teste do elevador, a parte da internet, como eu mencionei sexta-feira, agora são feitos os testes com os computadores que estão sendo instalados, para que a gente possa ter aí toda essa logística montada, os profissionais também já contratados, para que na semana que vem a gente consiga aí colocar o mais rápido possível em funcionamento. Mas quero aproveitar e dizer a todos vocês que nesse momento, mesmo com a ala ainda não liberada para uso, essa nova ala que foi relocada no hospital, ela está dando conta do número de pacientes que estão sendo transferidos da UPA Central para o Hospital Municipal Universitário de Taubaté. Então, doutora, Taubaté pretende, caso haja necessidade, ou existe algum plano de montagem de hospital de campanha, como alguns outros municípios, principalmente os maiores, têm feito? Nós estamos discutindo junto a todos os secretários da região para ver a possibilidade de evitar um hospital de campanha, já que nós temos outros hospitais no município. Tudo isso está sendo discutido, tudo isso está sendo considerado junto ao governo estadual, que quem disponibiliza aí a parte dos auxílios para nos ajudar nessa fase. Então, se tiver necessidade, que o que a gente planejou na nossa logística municipal não se tornar suficiente, todo tipo de medida poderá ser implementada também no município de Taubaté. Então, doutora, os hospitais de convênio ou aqueles particulares, eles também estão atendendo os pacientes suspeitos de coronavírus ou é só a rede pública? Não, os hospitais privados também fazem o seu atendimento ao coronavírus. E eles também participaram de treinamentos junto à Vigilância Epidemiológica Municipal e também já se prepararam do ponto de vista do fluxo operacional daqueles casos que necessitem não só serem atendidos e liberados, ou também aqueles casos que mereçam internação hospitalar. E eu gostaria de aproveitar também esse momento que nós estamos, além do coronavírus, com a dengue em toda a região, em todo o Brasil. E eu queria contar para vocês que nós estamos dando continuidade à nossa equipe do Catatreco. E ontem e hoje nós tiramos do bairro Marlene Miranda 4 toneladas de entulhos. Então, a importância desse trabalho junto à população, assim como a equipe do nosso CAS, que eu também agradeço aqui, desse trabalho bastante intenso que é recolher entulhos na nossa cidade para também nos ajudar a diminuir uma doença importante, uma doença que nos debilita, que faz buscar atendimento médico, que merece internação hospitalar. Então, também conto com aí a ajuda de todos vocês nos cuidados das suas casas em relação aí à prevenção da dengue. A senhora trabalha com alguma estimativa de quando que os casos devem começar a diminuir? Essa é uma resposta difícil, porque existem números aí sendo trabalhados, aí os números mostram que essa doença vai perdurar por um tempo prolongado. Quem está acompanhando aí os infectologistas e os epidemiologistas mostram aí um tempo prolongado de meses, mas a preocupação dessa fase que nós nos encontramos agora é exatamente, eu repito aqui, às vezes isso se torna cansativo aos ouvidos de todos, mas é a nossa ferramenta mais importante, que é tentar dar tempo, por meio do isolamento social, a preparação do município para atender o maior número de leitos possíveis. Com a redução da circulação do vírus, menos pessoas estarão ao mesmo tempo infectadas. É isso que é o papel que Taubaté está fazendo nesse momento, que traz muita angústia para as pessoas, que traz uma preocupação enorme do ponto de financeiro, não só para vocês, mas para todos nós. Nós estamos na mesma situação, só que nesse momento nós temos uma balança. A balança é da vida e do financeiro.
Os dois são importantíssimos, mas quando eu os coloco em comparação, a vida é superior. Quem já teve o coronavírus, será que é possível que ela venha se contaminar novamente? Os estudos, eles falam, apontam que há uma possibilidade. Então, a gente ainda não tem muita certeza dessa variação, de como é esse comportamento, mas existe sim a possibilidade. Inclusive, houve aí uma publicação na China, dizendo que a pessoa teve uma reincidência. Não se sabe ainda direito se diminui a carga viral e por algum motivo a pessoa fica com a sua defesa diminuída e essa carga sobe de novo, ou se é novamente a manifestação de um novo contágio. Então, isso a gente ainda está aí no acompanhamento das novas publicações. A respeito de contaminações, existe a possibilidade de uma pessoa pegar as 3 doenças, ou seja, ela pegar a dengue, pegar a influenza e pegar também o coronavírus? Essa é uma situação bastante delicada. A gente sabe que quanto mais a defesa de alguém está diminuída, eu posso ter um risco aumentado de contrair infecções. É uma infelicidade muito grande eu estar com o coronavírus e levar uma picada aí do mosquito e contrair a dengue. Isso não é impossível, mas a gente tem que lembrar que as precauções estão aí e nós precisamos lançar mão de todas elas para tentar evitar ao máximo que a gente adoeça. Em relação à questão da vacinação, a senhora falou agora aí desse balanço inicial. A pergunta é: a vacinação continua nos próximos dias? Outros bairros vão ser abrangidos aí pelas equipes? Como vai ser esse planejamento? As vacinas ainda se mantêm amanhã, porque nós temos uma quantidade que nos foi entregue pelo Estado. Aí as ações serão feitas até a suspensão do término aí desse número que a gente recebeu. Amanhã nós teremos a continuidade a partir das 8 horas da manhã. Nós temos 32 equipes e que elas estão distribuídas em toda Taubaté. E a gente fala que a equipe do aeroporto, ela não está atendendo só o aeroporto. Eu estou dando aqui o exemplo porque é a equipe 1 no nosso cronograma. Ela atende o aeroporto, mas também atende ali regiões adjacentes. E nós teremos as 32 equipes amanhã novamente nas ruas, todas identificadas, e naqueles bairros mais populosos teremos aí também a presença da Guarda Municipal nos auxiliando para garantir segurança e garantir organização. Além disso, nós tivemos uma preocupação também para alertar a população e teremos também os carros de som que estão aí passando pelas ruas da cidade para alertar da prevenção do coronavírus, mas eles também estarão, a partir de amanhã, sinalizando a presença das nossas equipes de vacinação nas ruas da nossa cidade. A proposta de isolamento vertical, doutora, o que a senhora considera, o que a senhora acha disso? A minha opinião, ela é uma opinião vinculada ao comitê. Nós usamos aí o entendimento dos especialistas que fazem parte da epidemiologia, os infectologistas, para que a gente sinta em que momento o município de Taubaté está preparado para adotar essa medida. Então, a gente vai caminhando junto aí o que nós estamos avaliando e vendo o que os resultados trazem. E é importante dizer aqui, alguns países da Europa optaram inicialmente por esse modelo e puderam perceber que não foi efetivo. O fato do número de doentes internando e o número de óbitos aumentando fez com que esses países europeus suspendessem esse modelo e adotassem o modelo que nós aqui de Taubaté estamos fazendo, que é o isolamento total. Reforçar o entendimento de quem nos ouve, a senhora poderia explicar o isolamento vertical, o que seria isso? O isolamento vertical é aquele que faz com que a população de maior risco, os idosos, estejam nas suas casas e que as outras pessoas das outras faixas etárias tenham a sua vida voltada à normalidade, obviamente com cuidados, com restrições.
Mas eu gostaria de usar um exemplo aqui para vocês, para chamar a atenção e fazer com que vocês possam pensar junto conosco. Quando nós liberamos a vacinação na nossa cidade para os idosos, o que a gente pediu? A gente pediu que as pessoas não se dirigissem ao mesmo tempo a todas as escolas e que nós teríamos a disponibilidade dessa vacinação até o dia 15 de abril. Em 2 dias, nós finalizamos o estoque e foram vacinadas 20.000 pessoas. 20.000 idosos foram vacinados em 2 dias de liberação de vacina nas escolas. Por isso que, diante desse cenário, nós mudamos a estratégia. A estratégia de mudar para vacinação até a sua casa foi em função de um número muito alto, junto, num curto espaço de tempo, para a população de maior risco, que é o nosso idoso, e isso nos traria um risco aumentado da circulação e chance dos nossos idosos se adoecerem. Então, por isso, rapidamente, a nossa equipe de trabalho fez o mapeamento do número de idosos que faltavam receber a sua vacinação, o número de equipes da saúde, o número de carro disponível, o número de motorista disponível para que a gente pudesse proporcionar a você, na sua casa, a vacina com segurança e evitando justamente a circulação, que nessa fase é a medida mais importante associada àquelas que todos nós já sabemos e decoramos. Lavagem das mãos com água e sabão, quando for tossir, proteger, não colocar as mãos nos olhos, boca e nariz, cuidar da roupa quando chegarmos em casa, ter o cuidado do isolamento quando tivermos um doente na nossa residência com sintomas gripais. Então, foi em função desse cuidado, dessa atenção, que nós tomamos a mudança da estratégia em relação a vocês, os idosos. A Prefeitura de Taubaté está fazendo para reforçar o estoque ou a quantidade de respiradores para os hospitais da cidade? A compra desses respiradores, a gente vem nos últimos meses fazendo compra de respiradores para o hospital universitário e também para as nossas UPAs. Há também a possibilidade de locação de respiradores, mesmo estando num momento super difícil, nós conseguimos também locar respiradores para poder ter a disponibilidade das pessoas que, porventura, tenham complicações pulmonares graves e mereçam aí o uso de um equipamento para fazer essa respiração artificial. De UTI, ele necessariamente tem respirador? A UTI, ela pode, o paciente, ficar nesse ambiente usando o respirador ou não. Vai depender de critérios clínicos, de avaliação do médico. Eu posso ter um paciente na UTI respirando espontaneamente, eu posso ter um paciente na UTI respirando com auxílio de uma máscara ou de um catéter, ou por meio de um equipamento que a gente chama aí de ventilador ou respirador artificial. Haver nesse momento, a partir do dia 5 de abril, quando termina o decreto, a possibilidade do retorno gradual das atividades comerciais no município? Sim, nós temos várias possibilidades aí a partir do dia 5. Como eu mencionei, tudo depende da avaliação da cidade, tudo depende da reunião do comitê, tudo depende da avaliação dos especialistas, para que a gente saiba se a partir do dia 5 de abril o retorno do comércio volta, com medidas óbvias de controle do ir e vir, ou se vai ter necessidade de algum tipo de modalidade diferente. Isso eu não tenho como declarar aqui nesse horário, porque a gente depende aí dos resultados dos levantamentos estatísticos da região de Taubaté, assim como de todo o Brasil, e do que vem das orientações do Estado e do Ministério da Saúde, para que a gente possa colocar aqui em Taubaté as medidas mais efetivas e mais seguras para a nossa população. E os atendimentos no ESF, nos PAMOS, foram cancelados? Por que estão desmarcando as consultas? Os exames de ultrassom também foram cancelados?
Todas as medidas, elas foram aplicadas no sistema público e privado. Se nós mantivéssemos o atendimento eletivo, aquele de horário seguidinho, certinho, seja para consulta, exame laboratorial ou exame de imagem, nós teríamos a circulação permanente na cidade, seja de carro, seja de moto, seja de transporte público de ônibus. Então, nesse momento, Taubaté se preocupou, fez a criação do call center para que todos vocês pudessem, num momento de dificuldade, por causa de um sintoma que não era tão grave para procurar uma UPA, mas era um sintoma que estava incomodando, fazer contato no call center. Ou para ele te dar essa orientação, porque lá é um call center formado por alunos de medicina com a retaguarda da equipe da saúde para dar as orientações. Ali não é uma telemedicina. Então, por meio do call center, você já pode receber a sua orientação, eles podem anotar o seu telefone e encaminhar para a equipe de saúde que vai resolver o seu problema. Temos as UBSs e PAMOs e estratégias abertas para que possa te receber num acolhimento. E as UPAs para o atendimento de emergência. Então, Taubaté se preocupou com todas as modalidades de atendimento. E se por acaso um paciente precisar de um exame de emergência, um exame de sangue, um exame de imagem, ele será realizado. Precisa e busca reforçar os leitos de UTI, os leitos dos hospitais. Não seria a hora de pegar o Hospital São Lucas e usar os leitos que estão disponíveis lá? O Hospital São Lucas ele foi vendido, isso já é de conhecimento de toda a cidade, né, oficialmente, e há tratativas entre a Prefeitura e o Hospital São Lucas na necessidade de algum tipo de cessão de vagas de internação para que possamos ali também trabalhar com o uso de leitos para internação, se a nossa cidade vir a ter aumento expressivo ao mesmo tempo que o hospital universitário não seja capaz. Eu quero dizer a todos vocês que a equipe da saúde, junto à equipe da gestão municipal, ela está diariamente discutindo, avaliando. É lógico que a gente aqui não declara todas as iniciativas, porque isso gera angústia, né? Ah, vamos fazer isso num hospital, isso no outro, e aí parece que o cenário vai ser muito ruim. E a gente está aqui justamente por meio do isolamento, tentando o quê? Reduzir o número de pacientes que necessitem de internação ao mesmo tempo. Como a senhora falou da questão dos atendimentos e das consultas, um exemplo aqui que a internauta colocou, se eu tenho uma crise renal, como é que eu faço? Como é que eu sou atendido? Se você tem uma crise renal, é uma situação de urgência. Então, você vai procurar uma UPA, que pode ser a UPA do SECAP, a UPA Santa Helena ou a UPA Samarino. Se você tiver convênio, você vai procurar um hospital privado. Mas todas as UPAs estão atendendo normalmente qualquer situação que mereça o atendimento da urgência e emergência. Crise de pressão, derrame, infarto, dor de cabeça muito forte, vômito que não para, diarreia que não para, sintomas da dengue, cólica renal, infecção urinária. Tudo isso está com a sua continuidade do atendimento. O que a gente pede nesse momento é que não se procure a UPA central, porque ali foi destinada aos casos suspeitos do coronavírus. Com as suas atividades de atendimento nesse período? Você pode repetir? Eu não ouvi a pergunta. SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ele continua com as atividades nesse período? Exatamente. O SAMU é um atendimento de urgência e emergência. A gente pede a colaboração de todos para que não chamem o SAMU, não só nesse momento, mas em qualquer momento, para os casos leves. O SAMU é para atender aqueles casos graves. Então, são casos de acidentes, são casos de convulsão, são casos de febre muito alta que não passa, de infarto. São casos importantes. E o atendimento deles se mantém por 24 horas, todos os dias da semana. Relacionada à dengue. Em relação à dengue, como é que está a situação atualmente em Taubaté? E se a senhora sabe dizer qual a região, quais são os bairros mais afetados? Nós temos um número alto de casos na nossa região de Taubaté, na nossa cidade, desculpe, assim como todo o Vale do Paraíba, a parte histórica, nós temos um número de casos alto e por isso que a gente sempre solicita aí a colaboração de todos vocês com as nossas equipes, elas estão trabalhando diariamente
por meio da nebulização, por meio da orientação, por meio do catatreco, justamente para evitar que esse número aumente. Nós temos casos leves de dengue, mas temos também casos graves que todo dia aparecem nas nossas UPAs, merecendo inclusive indicação de internação hospitalar. E nós sabemos que a dengue, ela não compromete só mais o idoso, ela compromete qualquer faixa etária. E a gente sabe que quando um paciente é comprometido pela dengue e ele já é portador de uma doença crônica, isso também acaba complicando a sua evolução. Uma pergunta aqui de uma pessoa que trabalha no comércio e numa loja que vende tecidos. Eu trabalho numa loja que vende as roupas, né? E caso o comércio reabra, né, volte aí a funcionar, como que eu posso fazer para me proteger? Porque o tecido a gente não pode passar a mão, né, no caso, com álcool em gel ou qualquer outra coisa que acaba estragando. Qual que é a dica para eu poder me proteger numa situação como essa? Nós tivemos agora, essa semana, inclusive, uma liberação de um manual de orientação para as empresas. E é importante que, quando essa fase se retorne à normalidade, as pessoas vão ter esses cuidados mantidos. O número de pessoas dentro da loja deverá ser controlado, a distância de pelo menos 1 metro entre o cliente e o vendedor deverá ser mantida. A questão de manusear o tecido, depois que você manuseia, você vai lavar as mãos na loja, vai usar o álcool gel, ele evapora rapidamente, não comprometerá o tecido. A partir do momento que o comércio for reaberto, nós, da Secretaria de Saúde, faremos aí novas orientações de cuidados, não só em relação à prevenção própria do vendedor, assim como isso deverá ser feito no interior aí das lojas, independente de qual produto ela estará comercializando. Quem tem exame de sangue agendado, quando que vai ser feito? Já tem aí alguma data, alguma previsão para essa normalização? Os exames eletivos foram suspensos, eles só estão agora na fase de casos de urgência e emergência, a urgência nos PAMOs e UBS, que a pessoa vai procurar para acolher, o médico vai avaliar, se tiver necessidade, ele vai pedir esse exame e a gente vai fazer essa logística para facilitar a vida do taubatiano. Nós estamos agora em fase final de elaboração, um projeto piloto, justamente nesse momento do coronavírus, né? No nosso plano de contingência, uma telemedicina municipal, lá na Policlínica de Especialidades. Nós vamos provavelmente, eu estou dando em primeira mão isso aqui para todos vocês, mas nós estaremos aí passando novas informações, onde aquelas pessoas que têm seus exames já prontos, porque nós temos esse controle, né, de exames tanto de sangue quanto de imagem que já estão prontos, naquelas especialidades que merecem uma urgência maior, todos os casos são importantes, mas existem alguns que chamam mais atenção. Vou dar o exemplo, um diabético que precisou fazer o seu controle de açúcar do sangue, um hormônio de tireoide, porque você usa hormônio na sua casa, para que a gente possa ter aí esse controle e essa devolutiva para o paciente. Então, nós estaremos em breve também com a telemedicina municipal para aqueles casos mais importantes nesse momento, que já estejam com seus exames prontos e possam ter contato com o seu médico, que você já passa em consulta com ele, para que ele dê aí o retorno a você, se a dose vai ser mantida, se terá necessidade de fazer uma nova receita ou até uma nova coleta. Mas isso em breve a gente vai estar contando para todos vocês. No caso de uma pessoa que tem lúpus, quais são os cuidados, quais são as prevenções que ela tem que ter nesse momento de isolamento e o que pode ser feito no caso dela ficar aí contaminada, seja aí com uma suspeita de influenza ou com uma suspeita de coronavírus? Toda pessoa que é portadora de alguma doença crônica e que usa medicamento continuamente ou algum tipo de doença que mexa com a sua defesa, é óbvio que ela tem um risco maior. As medidas de prevenção são as mesmas. O que a gente tem que lembrar é que esse cuidado é um pouquinho maior. Então, isolamento social é obrigatório, eu tenho que ter esse cuidado de sair o menos possível, se puder que outra pessoa faça aquelas atividades consideradas essenciais, como ir ao supermercado, como ir até a farmácia,
ir ao banco, que passe essa ação para outro da sua família e esteja aí com as medidas de prevenção na sua casa. Ah, mas e se você estiver trabalhando? Se você estiver trabalhando, essas medidas deverão também ser tomadas e com um cuidado maior. Que você fique numa área que não tenha contato com o público, que faça um trabalho interno administrativo. Se for possível fazer o seu trabalho no home office, faça. Então, há uma conversa com o seu empregador, porque você tem uma chance maior devido ao risco dessa defesa já estar um pouco mais diminuída. De uma clínica de fisioterapia, onde o profissional ele tem contato direto, né, com o paciente, como fazer aí para se prevenir? Fisioterapia, as clínicas privadas e públicas, as ações eletivas foram suspensas. Então, como é que a gente está orientando nessa fase ao fisioterapeuta? A gente tem o trabalho da fisioterapia motora e respiratória. A respiratória confere um risco aumentado. Então, os casos emergenciais poderão ser atendidos. A gente tem orientado muito para que o fisioterapeuta oriente o familiar a fazer essas manobras, treinem os familiares para que se faça essas manobras na residência pelo próprio cuidador, pelo próprio familiar. E naqueles casos que isso não é possível, aí sim o fisioterapeuta fará esse trabalho. E ele, como é um profissional da saúde, que estará em contato próximo a essa pessoa, aí sim ele deverá fazer uso da sua máscara para se proteger e proteger o seu paciente. Caso da telemedicina que a senhora acabou de anunciar aí para a rede pública, essa medida ela pode ser estendida também para hospitais particulares ou nesse primeiro momento é só a prefeitura? Em relação à telemedicina, eu estou falando do âmbito municipal. É um projeto piloto que nós estamos iniciando nesse momento, em virtude aí do plano de combate ao coronavírus. Nós temos uma preocupação permanente para aqueles pacientes que já estão com seus exames prontos. Nós sabemos que todo exame tem um tempo de duração, senão a gente tem que fazer nova coleta. Então, em virtude dessa preocupação, e a telemedicina já é algo que a prefeitura está estudando para se deixar de forma permanente na nossa cidade, nós resolvemos colocar um projeto piloto nesse momento. Mas essa telemedicina, nessa fase, ela está vinculada à prefeitura municipal. As clínicas particulares, os consultórios particulares, os outros hospitais de Taubaté que têm atividade particular, elas também podem fazer uso dessa modalidade. Inclusive, nós temos portaria nos dando essa autorização nessa fase do coronavírus. Os profissionais que trabalham nas unidades de saúde diretamente com os pacientes suspeitos ou mesmo com casos confirmados de coronavírus, existe algum tipo de separação desses profissionais de alguns outros? Porque a preocupação é como colocar uma pessoa que está em contato com um risco maior com a outra que está em contato com um risco menor. A pessoa ela tem essa dúvida, visto que vários profissionais de saúde trabalham em mais de um hospital. São perguntas diferentes juntas. Primeiro, num local de trabalho, vou dar o exemplo, a policlínica que nós temos ali na rua da UPA Central. É uma policlínica grande com vários consultórios. Então, se porventura alguém buscar o atendimento por acolhimento, porque a gente não está atendendo de forma eletiva, nós temos um médico ali, mais de um profissional da área da enfermagem. Imediatamente, a pessoa que está ali na recepção já vai fazer esse fluxo separado, para que não haja esse cruzamento possível entre as pessoas. Em relação ao profissional de saúde, ele tem o seu horário fixo de trabalho, principalmente o médico e o enfermeiro. Então, ele tem esquema de plantão, seja de 6 horas, seja de 8 horas, seja de 12 ou 24 horas para alguns médicos. E os cuidados ele vai ter em relação a ele, com medidas de prevenção, o tempo inteiro com a lavagem das mãos, o cuidado com a vestimenta, com os sapatos e qualquer sinal de sintomas gripais, ele imediatamente suspende a sua atividade de trabalho. Há uma preocupação muito grande com os nossos profissionais de saúde, por quê? Porque eles estão ali na comissão de frente, são eles que estão no atendimento, em contato permanente
com todas aquelas pessoas que estão apresentando sintomas. E mesmo com a precaução da máscara, em algum momento alguém pode estar com a sua imunidade, com a sua defesa diminuída e, infelizmente, acabar contraindo aí o vírus e tendo sintomas e precisando se afastar do trabalho. Em relação ao medicamento de alto custo, como está sendo feita a retirada desse material, desses medicamentos, e no caso das receitas, né, como que as pessoas conseguem fazer para atualização das receitas para poder fazer essa retirada? O medicamento de alto custo, ele é da responsabilidade do Estado, mas ela é dispensada pelo município, né? Lá na central, que é o CEMUME, que faz a dispensação dos medicamentos municipais e esses de alta complexidade do Estado. Toda vez que a sua receita estiver próxima do vencimento e estiver agora nesse momento, você tem duas opções. Ou faz contato no call center, passa a sua situação, quem atende o telefone vai anotar o nome da medicação, vai pegar o número do seu telefone e vai passar para um funcionário da Secretaria de Saúde, que vai resolver o seu problema, vai orientar o que deverá ser feito. Ou você poderá pedir para alguém que não seja idoso ir até a sua unidade básica de saúde, que está acostumado a passar em consulta, que será acolhida e a sua receita substituída. Mas nós temos o call center, que é uma modalidade importante de comunicação que vai poder fazer com que você use esse veículo e fique na sua casa. Nós, da Secretaria, vamos resolver esse problema para você. E foi até bom essa pergunta, porque me fez lembrar uma situação importante. Muitas pessoas que ligam no call center perguntam por que de anotar o nome, o endereço, o telefone. Isso é importantíssimo, porque na sua dúvida, muitas das vezes, a pessoa que está atendendo o telefone não vai conseguir resolver de imediato. Imediatamente ele pega esse dado, traz para a Secretaria de Saúde, nos avisa, entramos no sistema, olhamos tudo o que acontece com você no atendimento da saúde e resolvemos o seu problema. Isso nós temos feito todos os dias. Além disso, é muito importante esses dados porque a gente faz um mapeamento. Todo final de dia, a nossa TI, quero agradecer o Alisson aqui em público, que tem nos ajudado, meia-noite, 1h da manhã, a gente está conversando com ele. Ele faz o mapeamento e nos dá informação de qual foi a faixa etária que mais ligou, qual o sexo que mais ligou, qual a região da cidade que mais ligou e quais foram as dúvidas mais frequentes do dia. Hoje, por exemplo, as dúvidas mais frequentes, até o momento que eu vim aqui, até a Câmara Municipal, foi em relação à vacinação. Então, isso é muito importante, porque vai fazer o quê? Com que a gente coloque, a partir de amanhã, os carros de som também para nos ajudar. Tiveram pessoas que estavam dormindo e não ouviram a nossa equipe bater na porta ou tocar a campainha. Então, agora, também com a medida do carro, chamando pelo alto-falante, vai fazer com que essas pessoas possam ouvir e estarem aí presentes para abrir a sua porta e receber a vacinação sem sair da sua casa. As academias de ginástica, existe alguma previsão de reabertura desses espaços? Todos os espaços que foram orientados a fecharem nessa fase, elas continuam fechadas até o dia 5 de abril, que é a data do nosso decreto. Repito aqui de novo para vocês. Na próxima terça-feira, nós estaremos juntos aqui, passando para vocês todas as informações, e por isso que nós optamos por esse espaçamento. Hoje é terça-feira, na próxima sexta-feira estaremos aqui de novo para falar para vocês o que aconteceu do ponto de vista de logística, de estratégia, de resultados, o que a gente viu aqui em relação ao número de internados, ao número de pessoas que buscaram atendimento com sintomas mais graves, o que o Estado está fazendo, o que a Organização Mundial de Saúde está fazendo, o que o mundo está fazendo. E aí, diante desse cenário, na sexta-feira, a gente já vai ter informações novas para vocês, para poder orientar, informar e saber como que Taubaté vai estar caminhando dia a dia.
A gente tem essa preocupação, a gente tem mantido essa live, a gente tem falado nas redes sociais, nas emissoras de TV, justamente com a preocupação de uma transparência e trazer para vocês tudo aquilo que Taubaté, que a Secretaria de Saúde, todas as outras secretarias, isso é importantíssimo, não tem nenhuma secretaria sem trabalhar. Todas as secretarias estão trabalhando em conjunto conosco. Nós temos um grupo 24 horas funcionante entre os secretários e diretores, entre as equipes da ponta, justamente para dar a garantia do melhor serviço para vocês. Agora, no momento final da nossa live, já quase 1 hora de exibição, né? Agradecemos bastante a participação dos internautas, temos gente aqui mandando bastante mensagens. Agradecemos mesmo o envolvimento de vocês, é muito importante esse canal, tanto aí por parte do Facebook da Prefeitura, Facebook da TV Câmara, também pelas mensagens do WhatsApp que chegam por aqui. E a gente passa agora aí para suas considerações finais, doutora, e só pedindo para a senhora reforçar o telefone do call center, pessoas aqui pedindo para colocar o número em destaque. Eu quero agradecer aqui a todos vocês, quero agradecer a confiança. Eu tenho recebido ligações o dia inteiro, mensagens de WhatsApp, pela confiança, pela transparência que a gente está trabalhando. Eu peço a vocês um pouco mais de paciência nesse período difícil de isolamento social. Eu sei o quanto é complicado a parte financeira, a minha família toda trabalha com comércio e eu tenho aí ressaltado todos os dias a importância que eles nos ajudem nesse momento difícil. O 0800 12 00012 é o call center, ele é uma forma de comunicação, ele foi criado para nos ajudar em relação às dúvidas ao coronavírus, mas ele está sendo um instrumento importantíssimo para tirar dúvida, para falar sobre receita, como você pode resolver o problema da sua receita, como você pode resolver o problema da sua consulta, aonde você vai buscar por atendimento. Então, agradeço aqui de novo todos os voluntários das faculdades que estão participando conosco. Quero agradecer ao Mateus que está coordenando. Nós estamos juntos aí expostos todos os dias para fazer um trabalho melhor e quero pedir aqui novamente um pouquinho mais de paciência, porque nós estamos no caminho certo. Taubaté está no caminho certo. Boa noite, até sexta-feira.